Eu queria compartilhar uma palavra de Deus com vocês. O seu registro está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós já conhecemos, quase que praticamente de cor, a maioria já deve conhecer, os primeiros versos da carta de Paulo, no capítulo 12, verso 1 e verso 2, não é? A palavra de Deus diz aí, nesses primeiros versos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um texto muito conhecido do apóstolo Paulo. Ele fala de não conformismo, ele fala de mudança, ele fala de renovação, ele fala de transformação. Mas pouco se lê os versículos posteriores a estes, onde Paulo vai dando orientações muito claras sobre este renovo de Deus em nossas vidas, este inconformismo com as nossas vidas. Eu queria fazer um recorte aqui e queria trazer para vocês algo que nós exigimos muito dos produtos que nós compramos, do mundo que está à nossa volta, mas nós temos algumas dificuldades conosco. À nossa volta, nós temos uma indústria super exigente, que está o tempo todo pensando em alcançar os seus clientes com produtos cada vez melhores. Sim ou não? Não é verdade? Não é verdade? As geladeiras que são vendidas hoje não são as geladeiras lá de antigamente. Os fogões, do menos. Né? Hoje se tem os cooktops, aí tem agora o fogão com as trempes ali de indução, não é isso? Nem tem trempe, né? Não tem trempe. Estou usando a palavra errada. Fogão de indução, né? Os carros são cada vez mais extraordinários. Eles trazem uma restilização diferente, o visual é diferente, eles vão melhorando os conceitos destes carros, eles vão trazendo para esses carros um conforto maior, eles vão trazendo para esses carros tecnologias avançadas. Hoje, por exemplo, se tem um pacote chamado ADAS 2, não é verdade? E ali se tem uma série de benefícios do tipo correção de faixa. Se você sair da faixa, se você sai do caminho, o carro treme o volante, te traz de volta. Um sistema de anticolisão, né? E quando se está se aproximando muito do carro da frente, o carro começa a frear, ele vai te ajudando, não é? Existem câmeras 360 graus no carro, que vão mostrando tudo, vão dando ao motorista um melhor conforto, para melhor atenção, para maior segurança. Então, existe alerta de ponto cego naquele retrovisor, que às vezes nós não enxergamos quem está vindo do lado, e por aí vai. Mas nós temos muitas dificuldades. Nós temos dificuldades de passarmos por essa restilização. Nós temos dificuldade de nos apresentarmos a cada ano como seres humanos melhores. Deus quer que nós sejamos seres humanos melhores. Deus quer nos levar para o céu? Sim. Deus quer nos dar uma eternidade? Sim. Mas Deus quer nos melhorar aqui. Imagine um marido com esse pacote ADAS.
Imagine. Hã? Tum. Alerta anticolisão. Ele não vai falar bobagem com a mulher dele mais. Hã? Correção de faixa. Ops, volta para cá. Né? Correção de faixa. Do ponto cego. É porque tem coisa que eles não veem. E só elas veem nas suas câmeras 360. Verdade? É claro que tem coisas que homens veem também. Eu estou fazendo uma brincadeira. Mas por que a gente não adquire os pacotes? Por que nós não nos melhoramos? Paulo vai começar o capítulo 12 dizendo: vocês não podem se conformar. Vocês têm que ser transformados. E essa transformação vem, ela só pode vir por um renovo, por uma renovação, por uma reestilização, por uma consciência nova. Por que eu não posso me apresentar a cada ano como um modelo novo? Não, este ano não vai ser como passou, ou como aquele que passou, não como marchinha de carnaval, mas um ano novo com uma pessoa nova. Eu fiz algumas correções, eu tomei algumas decisões. Eu estava lá oferecendo pastel frito para o pastor Ricardo Pinudo. Meu Deus do céu. Ele todo elegante falou assim: não, pastor, muito obrigado. Isso é para pessoas atléticas como o senhor. Isso é para atletas de alta performance como o senhor, que podem entrar nessa gordura. Eu não posso fazer isso. Afinal de contas, eu sou um homem de quase 60 anos. Veja que coisa terrível. O pastor Ricardo falou para mim que ele tem quase 60, ele é da minha idade. E esse garoto, esse guri, e eu, esse senhor avô. Tem coisas que nós podemos melhorar em nossas vidas. Paulo está escrevendo aos Romanos, por volta dos anos 57, 58, durante a terceira viagem missionária, na cidade de Corinto. E o objetivo dele é apresentar os cristãos de Roma, promover entre eles a unidade, mas também mostrar a eles a importância da coragem de mudar diante do mundo à volta. Havia naquele período uma tensão étnica e religiosa muito grande. Os judeus começaram a retornar e encontraram uma comunidade modificada, o que gerou conflitos de liderança, choques culturais, sobre costumes, sobre tradições. E Paulo vai abordar questões práticas para os cristãos, mostrando-lhes a importância de superar o tribalismo, para viver em harmonia, para viverem em uma melhor comunhão com Deus, desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é nesse contexto que Paulo traz uma série de orientações, e eu queria nessa noite compartilhar 3 delas, que estão no mesmo versículo. Em Romanos, capítulo 12, no verso 12, no primeiro momento, Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança. Vamos repetir? Alegrai-vos na esperança. Mais uma vez. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de desesperança.
Vivemos num mundo caótico. Vivemos num mundo onde as pessoas perderam a esperança. Tantas, não poucas frustrações ao longo dos anos. Há um desencantamento à nossa volta. Pessoas perderam a fé. Não só a fé em Deus, a fé no outro. Está difícil crer no outro, acreditar no que o outro fala. Porque são tantas promessas vazias, palavras soltas. Mas a palavra de Deus, quando traz a palavra esperança, não fala do tomara que aconteça. Esperança na Bíblia não é um otimismo passageiro. Nós estamos aí diante do Mundial, diante da Copa. Gostaríamos muito que o Brasil ganhasse. Não é o favorito, não é. Quem entende um pouquinho de futebol sabe que o Brasil não é o favorito. Então, é o tomara que aconteça, né? Tomara que seja campeão. O nordestino vai dizer, tomara, meu Deus, tomara. Não se trata desta esperança do mundo. A palavra de Deus nos traz uma esperança que não tem nada a ver com esse mundo. Porque a esperança à luz da palavra de Deus é uma certeza inabalável. É uma expectativa confiante nas promessas de Deus. Em Jeremias, no capítulo 29, 11, o profeta vai dizer, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que coisa gostosa! Que coisa maravilhosa! Isso é esperança. Ela não está baseada nas circunstâncias atuais, voláteis. Ela se fundamenta no caráter imutável de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador de todas as coisas. É a esperança da casa, da família que tem o Senhor como Senhor de suas vidas. É uma esperança que traz paz, que traz alegria. O próprio Paulo vai dizer no capítulo 15 de Romanos, verso 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Verdadeiramente podem se alegrar aqueles que depositam sua esperança no Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 146, 5, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Ele nos regenerou para uma esperança viva. É Pedro quem vai dizer, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
E é nessa esperança, que nós devemos nos gloriar. Paulo vai dizer em Romanos 5, 12, 1 e 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vivemos na esperança, somos encharcados pela esperança. E estamos caminhantes para a eternidade, porque temos uma esperança. Então Paulo está dizendo para você, parte da igreja, para cada um de vocês, alegrem-se na esperança. Ah, pastor, eu estou muito triste com o mundo que eu estou vivendo. Alegre-se na esperança. Pastor, mas eu estou decepcionado com uma pessoa. Alegre-se na esperança. Pastor, não saiu aquilo que eu achava que poderia sair no meu trabalho. Alegre-se na esperança. Ah, pastor, as coisas estão muito complicadas, as pessoas estão muito radicais. Alegre-se na esperança. Ah, pastor, o meu time perdeu. Alegre-se na esperança. Pastor, eu fiquei apertado financeiramente. Alegre-se na esperança. Você tem uma esperança. Alegre-se nela. Alegre-se nele, porque a esperança que temos é uma pessoa. O Senhor é a nossa esperança. Amém? Aleluia. Em segundo lugar, Paulo vai nos dizer, sede pacientes na tribulação. Você pode dizer para quem está do seu lado? Seja paciente na tribulação. Seja paciente na tribulação. Como é difícil. Nós funcionamos bem quando está tudo bem. Nós funcionamos muito bem quando tem saúde, quando tem um dinheirinho ali sobrando, dá para fazer alguma coisa, uma viagenzinha, um passeiozinho, um piquenique com a família, dá para comprar um presentinho, dá para fazer um mimo, uma gracinha com alguém, né? Nós estamos felizes, está tudo certo, está tudo... Mas quando passamos por tribulações, mas quando temos que enfrentar as aflições, as vicissitudes da vida, e aí? Como fazer? O que fazer? Como é complicado? Não é complicado? Quantos aqui têm passado por tribulações? Ao longo dos anos, muitas vezes, não? Não é verdade? A gente vinha conversando sobre algumas coisas que acontecem no mundo que nós vivemos, que nós não gostamos, que nos causam desconforto. E às vezes nós oramos pedindo a Deus para acabar com aquilo. Eu poderia citar algumas coisas, mas eu quero deixar você livre para pensar sobre isso. E aí nós oramos fervorosamente para Deus acabar com aquilo. Você já parou para perguntar se Deus está naquilo? E nós estamos querendo que Deus acabe com algo que Ele está usando para nos abençoar, para nos fortalecer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda que possa ser algo muito ruim, e nesse exato momento, Deus está abrindo novas igrejas na Europa, porque pessoas estão saindo e fugindo de uma guerra. Eu não estou dizendo que Deus está promovendo a guerra. Eu estou dizendo que Deus usa as tribulações e reverte isso em algo
produtivo, em algo bom. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, Paulo vai dizer, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, Romanos 5, 3-5. Meus irmãos, um dos exemplos mais extraordinários na Bíblia, de ser paciente na tribulação, é o exemplo do nosso querido irmão Jó. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Jó se tornou conhecido por sua paciência, e até quem use essa expressão, ele tem a paciência de Jó. Irmãos, todas as vezes que eu penso na história de Jó, eu fico pensando que eu não daria conta, imagino que muitos de vocês não dariam conta de enfrentar tudo aquilo que Jó enfrentou. De perder tudo de uma hora para outra. É verdade que nós sabemos que existem determinados acidentes que ceifam a vida da família inteira. Ou às vezes fica apenas um, sofrendo a dor da perda de todos os outros familiares. Que coisa terrível, que tristeza absurda. Perder pessoas queridas, mais do que perder os bens. Tá, tudo bem. Queimou lá o celeiro, perdi a produção. Não, não é tudo bem, mas o que a gente vai fazer? O gado morreu. Aconteceu isso. Da família também. E não bastasse tudo isso, agora enfermidade, agora chagas abertas no próprio corpo, feridas lentas, sangrando na carne. Quanto sofrimento, que tribulação terrível. Meus irmãos, nessa hora é difícil ser paciente, nessa hora é difícil adorar, é difícil louvar. Pode parecer estranho, mas o exercício, nessa hora, é o exercício da paciência. E a palavra paciência não está aqui por acaso. Quem é o paciente no hospital? Quem? Quem é o paciente? O paciente se movimenta, o paciente fala o que tem que ser feito. Eu quero esse tratamento, isso aqui, por gentileza você vem para cá, você vai para lá, médico, olha, a minha enfermidade está assim, assim, eu quero que o senhor faça a cirurgia agora, vai ser do meu jeito, anestesia assim, assado. É assim? Não. Não. Sabe por quê? Porque paciente não pode fazer nada. Ser paciente é depender daquele que está no controle. É reconhecer, eu não posso fazer. Eu não posso mudar essa realidade. Eu não posso mudar este fato. Eu não posso mudar essa circunstância. Então, ser paciente aqui não é apenas um estado, uma condição. Está para além disso. É dependência de Deus. É compreender que há um Deus acima das circunstâncias adversas.
É aquela experiência que eu disse para vocês alguma vez na vida. Eu viajei num daqueles aviõezinhos, desses aviões menores, parecido com aquele que caiu em Belo Horizonte há poucos dias. E ceifou a vida de um amigo de meu irmão mais novo. O filho dele sobreviveu ao desastre aéreo e ele faleceu junto com o piloto e com um outro amigo que estava ali no voo. E quando eu entrei naquela muriçoca, naquela coisinha insignificante, que é aquele aviãozinho pequeno, eu perguntei para o piloto que estava à porta, sorridente, pegou na minha mão. Eu falei, nós vamos voar, sim, com esse tempo chuvoso? Ele me disse, nunca esqueci. O que você está vendo não é o que é de fato. Como não é o que é de fato, criatura? Eu estou vendo a chuva, eu estou vendo as nuvens carregadas, eu estou vendo essa coisinha insignificante, eu vou entrar nesse negócio, esse negócio vai começar a correr, esse negócio vai subir, esse negócio vai entrar nessas nuvens aqui, e o Senhor está falando que não é isso que eu estou vendo. Tudo bem. Me recolho a minha insignificância, assento no meu lugar, abaixo a minha cabeça, esqueci de fechar a janelinha e fiquei ali orando tudo que eu podia orar. Misericórdia da minha vida, Senhor, eu sou novo, seminarista, nem casei ainda. Queria ter uma esposa, queria ter um filho, a vida está começando, Senhor. Eu peguei uma carona, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? É uma carona, nem tinha dinheiro para pagar a passagem. Então começou a subir, e os meus olhos fechados. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas quando você está com os olhos fechados e está um pouco escuro, alguma coisa assim, quando há uma claridade, você vê, mesmo com os olhos fechados, há uma claridade aqui fora. E eu arrisquei abrir um olho. E a janelinha estava aberta e tinha um sol. O maior sol que eu vi na minha vida. Eu não vi nuvem, eu não vi chuva, eu não vi nada disso. Eu olhei, abri o outro olho e comecei a agradecer a Deus. Eu falei, Deus, o que é isso? Então eu olhei para baixo e lá estavam as nuvens e lá estava a chuva. E naquela hora Deus falou no meu coração, eu sempre estou aqui, mesmo lugar. Eu não mudo. Eu continuo no mesmo lugar. Que experiência linda que eu tive. Comecei a chorar. Aí o pessoal falou assim, o senhor você está bem preocupado mesmo com a viagem? Eu falei, não, é outra coisa, agora eu estou aqui. Uma outra dimensão. Ser paciente na tribulação. Não é negar a nuvem, não é negar a chuva, mas crer que acima dela há o sol da justiça sobre nós. E por fim, Paulo vai dizer a eles, que coisa linda, perseverai na oração. Vamos repetir juntos? Perseverai na oração. Mais uma vez, perseverai na oração. Meus irmãos, quantas vezes, não poucas, nós não terminamos a oração que nós começamos. Começamos a oração, aí estamos tão cansados, e fechamos os olhos, começamos a babar, e o amém nunca vem. Fico imaginando o anjo que está atendendo a ligação falar assim, amém, porque tinha que ter um amém final. E ele fala amém. Meus irmãos, a oração é algo
que Deus nos deu não é algo para usarmos de vez em quando, não é uma cábala, não é um ritual religioso. Oração é falar com Deus, oração é essa comunicação livre, direta com o Senhor, porque não há véu que separa mais. O véu foi rasgado de alto a baixo. O sumo sacerdote, o nosso Cristo, o Cristo de Deus, rasgou o véu para que todos nós pudéssemos entrar e falar com Ele e nos dirigirmos a Ele. E se no passado a ordem era: afastai-vos para que não morrais, agora a ordem é: venham todos, venham todos. Orar é falar com Deus, não pode ser um peso, não pode ser uma carga, porque nós queremos falar, nós queremos estar perto, nós queremos ter comunhão com as pessoas que nós amamos, nós queremos ouvir a voz. Eu sempre brinco com a Cláudia, eu falo: Cláudia, você tem uma voz linda pessoalmente, mas no telefone ela fica melhor ainda. E como a gente namorou longe, e muitas situações em que a gente ficou distante, tinha que ser pelo telefone. E quando a gente namorava, a gente usava ficha no telefone público, e aquela peça, aquele aparelho, ele não comia as fichas, ele engolia as fichas. Você colocava e ele engolindo, e você queria mais minutos, e não tinha mais ficha para pôr naquela miséria. A gente tem que agradecer a Deus pela internet. Você fala à vontade. Esses dias comecei uma conversa com o Jason, 1 hora de relógio. Só estou pagando o mesmo plano. Imagina se eu fosse pôr aquelas fichas 1 hora, Jason. E os proventos todos embora nas fichas, nas benditas fichas. Mas naquela época era o que tinha. Então vamos, tome ficha. Fala mais. Que beleza. Toma mais ficha. Meus irmãos, orar é falar com Deus, é manter a nossa comunhão com o Senhor, é manter a nossa vigilância. Olha o pacote Hadas aí. Nós podemos melhorar na nossa sensibilidade, na nossa ligação com o céu. Meus irmãos, nós queremos a vontade de Deus, mas muitos não sabem qual é a vontade de Deus, estão perdidos, muitos às vezes estão perdidos dentro das igrejas, precisam orar um pouco mais, eu preciso dobrar o meu joelho. Que momento lindo ontem à noite, todos nós que lá estávamos naquele congresso, de joelhos dobrados diante do Senhor, clamando a Deus por nossas vidas, pelo campo missionário, pelas pessoas que precisam das nossas orações. Sim, porque perseverar na oração é perseverar na comunhão com o Senhor, mas também é perseverar numa batalha espiritual na qual estamos. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas, no capítulo 22, verso 46, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Isso era tão importante para Jesus, e nós estamos seguindo a Jesus. O que é importante para Jesus tem que ser importante para nós. Jesus está lá com os discípulos, depois de um milagre extraordinário, multiplicação de pães, multiplicação de peixes, já tinha dado palestras extraordinárias para a multidão, orado por eles, e etc. Agora, ele manda os discípulos atravessar o mar para o outro lado, e ele sai, de maneira intencional, ele vai para um lugar incerto e não sabido para orar. Porque a oração está na agenda de Jesus. Porque falar com Deus é importante para Jesus.
Tantas pessoas querem bênçãos de Deus, mas não querem a presença. Quantos querem ser usados por Deus, mas não querem passar alguns minutos com Ele? Meus irmãos, eu reconheço, eu preciso orar mais. Você precisa orar mais? Será que essa não pode ser a revitalização para o Rogério 2026, segundo semestre? Para o Igor 2026, 26/27. Que maravilha! E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Ele e o Senhor. Ele e Deus. Paulo vai advertir os irmãos da igreja de Tessalônica, no verso 17, vocês conhecem de cor, é um versículo pequeno: orai sem cessar. O que quer dizer isso, Paulo? O que o senhor está querendo dizer com isso, Paulo? Deixa eu te explicar. Você precisa ler Langston, você precisa ler teologia sistemática, você precisa fazer um seminário, você precisa fazer uma interpretação hermenêutica deste texto, porque esse texto é muito complicado, é difícil de compreender. Orai sem cessar. Onde que nós não entendemos o texto? Orai sem cessar. O que você entende? Orai sem cessar. Isso é ligação 24 horas por dia. 7 dias por semana. 30, dependendo do mês, 31 dias, fevereiro 28, ou não, 29. 365 dias por ano. Sem cessar. Falar com Deus. Eu quero te encorajar nessa noite a perseverar falando com Deus. A perseverar na oração. Não é cumprindo o ritual, não é rezando algumas orações, não é com vãs repetições, não é orando para o outro ver, não é aquela oração buscando palavras rebuscadas, né? Amantíssimo Deus que está acima dos querubins, dos serafins. Não é aquela oração que vai tirar você do planeta, não. Falar com Deus. Senhor, tudo bem? Bom dia, Senhor. Obrigado por essa manhã, o Senhor me acordou. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque eu estou olhando aqui para o meu lado, está tudo certo aqui na minha casa. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem me dado. Senhor, eu queria falar para o Senhor que eu te amo demais. Você é maravilhoso. O Senhor cuida de mim. O Senhor fala comigo. O Senhor me dá liberdade para falar com o Senhor. Eu quero perseverar. Não importa se eu estou de joelho, não importa se eu estou em pé, não importa se eu levantei a mão, não importa se eu estou na igreja, não importa se eu estou no carro, se eu estou no banheiro. Eu quero falar contigo, Senhor. Eu quero ter uma ligação próxima contigo. Eu não quero ter intimismo, como muitos dizem que tem, porque isso não é intimidade. Eu quero falar contigo. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ser sensível à voz do teu Espírito, eu quero permanecer, eu quero vir para a vigília. Quantos aqui vão vir para a vigília? Levanta bem alto a mão. Deixa eu fotografar aqui. Fica com a mão levantada. Eu quero ver quem vai vir. Levanta bem alto a mão. Sem constrangimento. Aí. Eu aprendi isso hoje. Queridos, encerro então. Paulo está dizendo aos seus irmãos, não só da igreja de Roma, mas a mim e a você, que nós podemos
não nos conformar. Nós podemos não nos conformar com a nossa espiritualidade. Não é só não nos conformarmos com o mundo, não. Não nos conformarmos com o mundo interior da nossa vida. Não nos conformarmos com os nossos pensamentos. Não nos conformarmos com as nossas atitudes, às vezes infantis. Quando eu lembro de algumas atitudes minhas infantis, eu fico assim, meu Deus do céu, quando é que vai melhorar? Eu peço a Deus graça, Senhor, misericórdia, muda isso no meu coração. Tira esse pensamento daqui da minha cabeça. Paulo está recomendando, você pode não se conformar com a sua própria vida, e assim, não conformado com a sua própria vida, você pode se alegrar na esperança, você pode ser paciente na tribulação, você pode perseverar na oração. Se eu melhorar, a minha família vai melhorar. Bem? Se eu buscar isso para a minha vida, vocês acreditam que a minha família vai melhorar? Se você buscar isso para a sua vida, você crê que a sua família vai melhorar? Se você perseverar em oração, você crê que Deus pode salvar a sua casa? Se você perseverar na esperança, você crê que vai poder ser paciente na tribulação? Eu creio, irmãos. Eu creio, é a palavra de Deus. Eu te convido a fechar os seus olhos agora e orar e falar: Deus, eu preciso de uma versão melhor da minha vida, porque eu não estou conformado com a minha vida. Eu quero ser paciente na tribulação, eu quero ser perseverante na oração, eu quero me alegrar, não porque as circunstâncias estão boas, mas porque eu tenho um Deus que é maravilhoso, eu tenho um Deus que já me deu tudo. Me ajuda a melhorar, Senhor. Muda o meu coração, a minha maneira de pensar, de agir. Coloque o seu coração diante do Senhor. Nós vamos orar. Oh Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és tudo o que precisamos, e na Tua palavra encontramos palavras de vida eterna. Então para quem iremos? Para quem iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, eu quero me alegrar na esperança. Os meus irmãos que aqui estão querem se alegrar na esperança. Querem que sua alegria esteja no Senhor, na esperança que vem de Ti, na esperança que é o Senhor. Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós e nos ajude a perseverarmos, a sermos pacientes na tribulação, nos dias maus, difíceis. Abençoa os meus irmãos. Eu não sei, Senhor, pode se dar o caso de alguns aqui presentes ou que estão nos acompanhando pela internet, ou aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem, talvez estejam em grande tribulação. Nós te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor renove em suas vidas esta dependência total do Senhor, de entrega ao Senhor, de serem pacientes e de perseverarem em oração, e de perseverarem em oração, e cada um dos meus irmãos aqui persevere em oração, se mantenham firmes em suas posições,
que comunguem com o Senhor, desse relacionamento, de compartilhar, de ouvir a tua voz, de conhecer os teus propósitos, os teus planos. Senhor, em nome de Jesus, enche a vida de cada um dos meus irmãos e as famílias aqui representadas, que o Senhor as alcance, que o Senhor as abençoe. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Ricardo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos conhecido o teu filho. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dele, por sua instrumentalidade na vida de tantos atletas. Que o Senhor continue usando o teu filho com graça, com poder e autoridade, em cada projeto, em cada ação. Senhor, que seja, ó Deus, algo extraordinário na vida de milhares e centenas de milhares de pessoas. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua esposa, os seus filhos que estão fora do país. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conduza, que o Senhor dirija os passos deles como atletas, como pessoas. Senhor, que o Senhor esteja abençoando esta casa, esta família. Senhor, a igreja do Recreio, que o Senhor esteja abençoando os pastores. Senhor, nós abençoamos estas vidas, assim como os nossos queridos que aqui estão, todos indistintamente. Que as tuas bênçãos venham sobre eles, que não saia da nossa memória, Senhor, a recomendação paulina, não só dada aos romanos, mas a nós hoje. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, já estamos chegando ao término do nosso encontro. Vamos ficar em pé? O nosso desejo, a nossa oração é que Deus lhes abençoe com toda a sorte de bênçãos, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Busquem a Deus, busquem a palavra do Senhor. Venham orar conosco durante a semana. Terça pela manhã, nós modificamos o horário dos homens para 7 horas, tá? Depois que passar o curso, a gente vai voltar para 6. Mas está até mais tarde um pouco. Então, se você achava que 6 era muito cedo, vem orar com a gente às 7. Quem sabe você acaba não gostando, e aí depois, quando a gente voltar para 6, ou quem sabe a gente for para as 3 da manhã, você vem também, tá bom? As mulheres estão orando antes do culto de oração nas quartas, às 7 da noite, aqui, né? E o nosso culto de oração, onde nós estamos conversando sobre as experiências de Jesus, os seus milagres. Meus irmãos, nós temos tido lições preciosíssimas aqui. Venha, compartilhe com outros, né? Bom, feche os seus olhos mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê a paz.